João 21:16. Escrevi aqui, hoje pela manhã me veio um pensamento, diz assim, se você quiser escrever na tua folha: se a tua espiritualidade não o leva a se importar com pessoas, a sua fé é vã. Se a sua espiritualidade não o leva a se importar com pessoas, a sua fé é vã. Consolidação, missão da igreja. Você pode ler comigo esse primeiro ponto? Vamos lá todos juntos? Obrigado, Vanderlei. Vamos lá. Fazer discípulos é o verdadeiro negócio da igreja, e todo verdadeiro cristão deve estar envolvido com essa tarefa, ou seja, se importar com o próximo. Essa é a tua maior tarefa como igreja, como membro da PIB Rocinha, ok? Essa é a nossa maior tarefa aqui, se importar com o próximo. Deixa eu falar, enquanto que eu estou lembrando, senão o meu pensamento pode fugir, vou começar a falar outras coisas e vou esquecer. A gente precisa parar de se esconder. Tem gente que se esconde até em cima do púlpito. Como que é isso, pastor? Vou te explicar. Faz tanta coisa, ou seja, eu prego, mas estou me escondendo, ou seja, olha, já faço isso aqui, não preciso fazer mais nada não. Isso é se esconder. Já estou ocupado demais, isso é se esconder. Se ocupe com pessoas. Você faz outra coisa aqui na igreja, não importa o que, e você já acha que é demais, está se escondendo. Se esconde em ministério, se esconde em célula, se esconde em um montão de lugares. Mas precisa se importar com as pessoas, precisa olhar para as pessoas. Segundo, não tenha medo de encarar esse novo desafio. Gostaria que você lesse comigo, esse é importante. Vamos. Não tenha medo de encarar esse novo desafio, pois à medida que você vai acompanhando o novo seguidor de Jesus, vamos lá, o Espírito Santo vai lhe ensinando como você deve fazer. A obra é dele. Para de dizer para os outros ou para si mesmo: eu não tenho um jeito, você não sabe falar. Um tempo atrás eu disse que nós temos o dom de compartilhar. Todo mundo aqui tem dom de compartilhar. Se alguém te fala alguma coisa, você não compartilha. Por exemplo, alguém falou mal de alguém, você não compartilha com outro alguém que alguém falou mal de alguém, que alguém falou mal do outro. Você não tem esse dom. Você tem o dom da fofoca? Quantos tem aqui o dom da fofoca? Só santo aqui. Ninguém aqui fofoca. Ninguém que fala mal de ninguém. Só comentário. Então, usa o comentário para outras coisas melhores. Usa o dom de comentar, comentarista, né, Claudinho? O dom de comentarista que você tem para compartilhar das boas novas, boas notícias, coisas boas. Seja um homem ou uma mulher que cancela. Obrigado. Que cancela, diga cancela. Seja um homem ou uma mulher que cancela todo tipo de fofoca. Falou com você, pronto, parou aqui. Não vai para lugar nenhum mais. Deus não te deu o dom de compartilhar coisas ruins. Deus te deu o dom de compartilhar as boas novas, coisas boas, positivas, que edifiquem. Aliás, Paulo falou: edifiquem-se uns aos outros no temor de Deus. Tem alguma informação negativa? Eu tenho uma frase que eu levo comigo há muito tempo, que diz assim, quem disse essa frase não fui eu, foi o pastor Carlito Paz. Ele diz assim: não leve adiante informações que denigrem a imagem de alguém. Você pode dizer isso comigo? Não leve. Como juramento, põe a mão no coração. Amém.
Vamos lá, não leve informações que denigrem a imagem de alguém. Pronto, fez juramento. Terceiro ponto, vamos lá, leiam comigo. Um dos propósitos principais do Consolidador é ajudar o novo convertido a entender algumas verdades fundamentais. Quantas lições? Para aí, eu não posso pular, eu tenho que explicar. 14 lições está nessa apostila, ok? Pela graça de Deus, o Senhor me capacitou, me inspirou, e nós escrevemos 14 lições fundamentais para aquele que está começando no caminho do Evangelho de Cristo. Então são essas as 14 lições que coisa tão difícil de fazer, precisa até fazer faculdade para fazer isso aqui. Durante 14 semanas, alguns demoram mais, outros mais, porque depende do novo convertido, ok? E essas lições, cada uma não pode ser corrido, tem que ser comida como? Diga, como sal. Obrigado, pitadas. Então, teoricamente, é uma lição por semana que você compartilha com o novo convertido. Você tem apenas 1 hora para estar com ele durante a semana. Difícil. O seu tempo, você não tem 1 semana para se dedicar a uma pessoa. Então, em apenas 1 hora por semana, você vai compartilhar uma lição dessa. Só que na maioria das vezes, você não consegue. Então, uma lição pode durar 2 ou 3 semanas, ou até mais, dependendo do caso e do interesse seu e do novo convertido, ok? Então, você se reúne com ele durante 1 vez por semana para estar ministrando uma lição. Lugar e horário determinado por você e ele. Homem consolida homem, mulher consolida mulher, pelos motivos óbvios, ok? Não precisa comentar essa questão. Alguma pergunta em relação a isso? Podem começar a fazer. Alguém que não entendeu, durante a ministração, por favor, façam perguntas, ok? Quer comentar alguma coisa, Jorge Felipe? Não? Roberta? Tem disponível para os novos hoje consolidadores. Obrigado, Roberta. Tem apostila disponíveis para os novos consolidadores que serão gerados nesta manhã. Amém. Pode dizer amém comigo? Amém. Amém. Essa apostila é sua. Você que é o consolidador, essa apostila é sua, ok? É sua por o resto da vida, para você estudar e estar ministrando ao novo convertido. É o seguinte: quando a pessoa se converte ao Senhor, eu não vou colocar aqui conversão só propriamente dito no domingo à noite quando alguém levanta a mão. Não, há diversas maneiras de alguém se converter. Mas a pessoa se converteu, e eu vou dar um exemplo de domingo à noite. Alguém se converteu, uma senhora, uma moça se converteu. Obviamente que alguém do sexo feminino vai estar até ela, orando com ela, naquele momento da oração, ok? De consagração da vida dela ao Senhor. E você vai começar naquele momento gerar um relacionamento, uma amizade com essa pessoa. Vai perguntar o nome dela, o endereço dela, vai pegar o contato e vai falar com ela sobre a consolidação, que vocês precisam se reunir 1 vez por semana para estarem estudando a palavra de Deus, compartilhando, conversando com ela, conhecendo-a melhor e ajudando-a nas suas necessidades espirituais, pessoais e emocionais. Amém? Amém. Amém. Vamos lá. Para a sua nova vida, assim como ajudá-lo no processo de transformação da sua alma e mudança de tendência e valores. Amém. Vamos lá. Vamos. Seja interessado no discípulo como pessoa. Ok, isso é gente. Essa pessoa se converteu, ela é gente. É uma pessoa que está cheia de necessidades e problemas pessoais. Por que eu digo isso? Precisa ter revelação para isso? Não. As pessoas, quando procuram uma igreja, geralmente elas estão todas quebradas, estão necessitadas de
alguma coisa na vida delas, estão com algum tipo de buraco na vida. A família está destruída, ela mesma está destruída, ou seja, é a hora do Espírito Santo fazer a grande obra, é a hora que elas estão quebrantadas, estão com o coração aberto para receber a palavra de Deus e receber a tua ajuda. Então elas precisam do nosso cuidado. Foi por isso que eu disse para você que muitas delas entram, recebem Jesus, mas estão gritando: olha, eu quero, mas eu não consigo fazer isso sozinho. E realmente não conseguem. Um exemplo muito claro para a gente, isso acontece muito no nosso país, não sei por que acontece muito mais em Belo Horizonte, isso já está, segundo pesquisa, isso já é um fato. Praticamente toda semana é encontrado crianças recém-nascidas em matos, jogadas em cemitérios, vivas, lata do lixo. A gente vê essa notícia toda semana, ok? O que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver tudo com a gente, porque o novo convertido, ele é um neném espiritual, e se nós não cuidarmos dele, é como se nós estivéssemos pegando esse fruto e lançando no lixo. Durante tanto tempo sem ser cuidado, o que vai acontecer com esse fruto? Diga, vai morrer. Vai morrer. Por isso que ele precisa ser cuidado por nós. 2, vamos, fortifique seu relacionamento para que o discípulo possa confiar em você. Estabeleça uma amizade. Olha só, a amizade na consolidação é fundamental, porque consolidação é uma questão de confiança. Porque a consolidação, o que vai acontecer na consolidação? Durante toda a administração, durante todo esse tempo, a pessoa confiando em você, ela vai compartilhar coisas, segredos da vida dela para você. E não é para que você conte para ninguém. Aí já entra a ética ministerial. Foi te confidenciado alguma coisa grave, que ela confiou em você. Se ela confidenciou, é para que você a ajude e ore por ela, ok? Então a amizade, o relacionamento é fundamental, porque gera confiança. A primeira coisa que você deve se preocupar na consolidação não são as questões espirituais. Não, pastor, não. A primeira coisa não é essa. A primeira coisa é o vínculo. Diga, vínculo. A primeira coisa é o vínculo de amizade. Se na primeira semana vocês só conversaram sobre a vida dela, tal, não tem problema. Mas você precisa se preocupar com a amizade, o relacionamento. Ela precisa confiar em você e você confiar nela. Estamos juntos? Amém? Amém. Vamos lá. 3, ore com ele. Vamos. Oração é? Mais uma vez. Ore com ele. Oração. Lembre-se que a pessoa não sabe orar, não sabe nem como começar a orar, e você precisa orar com essa pessoa. Mas não é orar em pensamento, é orar em voz alta com ela, ok? Porque a oração é prática. Por isso nós temos levado a igreja aqui a orar, para que a gente estabeleça um hábito, uma cultura de oração, para que você tenha no teu automático oração. Está fazendo o quê? Oração. Está fazendo o quê? Oração. Tudo teu é oração. Estamos juntos? Amém. Amém. Então, essa questão da oração com e pelo novo convertido é fundamental para que o fruto permaneça. Por quê? Olha para mim. Porque estaremos numa guerra espiritual. Porque o diabo quer roubar esse fruto. E se você não estiver debaixo de oração, orando por você, para Deus te capacitar e te inspirar, e que essa pessoa também seja amparada, protegida, blindada pelo Espírito Santo de Deus, você vai perder, se você não mantiver você e a pessoa debaixo de oração. Estamos juntos? Porque você sabe, isso aconteceu com muitos de vocês. A partir do momento que você se converteu, começaram a surgir problemas que você nunca tinha. Começou a acontecer problemas na tua vida que você nunca tinha presenciado. Nunca. Familiares começaram a ir contra você, pessoas que eram do teu
vínculo assim, melhores amigos te deram as costas, não é assim que acontece? É. Pessoal de casa começou a criticar, é assim que acontece com o novo convertido. Começam a fazer bullying contra ele, porque se converteu a Cristo, e elas precisam de ajuda. Amém? Amém. Vamos. 4. Seja honesto quanto aos questionamentos. Responda somente o que realmente saiba. Se não souber, diga que responderá no próximo encontro. Primeira coisa. Outra coisa que o novo convertido precisa ver em você. Diga honestidade. Pronto. Ele vai perguntar para você assim, uma pergunta bem arco da velha. Qual era a fruta a fruta que Eva comeu? Você vai responder que é maçã? Vai? Você não sabe? E quem sabe? Ninguém sabe. E se foi uma jaca? Seja honesto. Seja honesto. Não invente coisa. E outra coisa, se você não sabe responder, pelo amor de Deus, diga, a pessoa vai ver honestidade em você. Olha, eu não sei, mas vou conversar com meus líderes e vou pesquisar e vou te responder na próxima semana. Honestidade. Nunca responda o que você não sabe, porque um dia ela vai descobrir que você mentiu e a confiança vai por água abaixo. Não vem querendo, não tente dar uma de teólogo para o novo convertido, não. Tu vai perder o seu tempo, você vai perder o fruto. Seja honesto quanto aos questionamentos. Responda somente o que realmente saiba. Se não souber, diga-lhe que responderá no próximo encontro. Alguma pergunta até aqui? Não? Vamos lá. 5. Seja responsável com os encontros. Consolidação. Diga responsável. Responsabilidade no horário. Diga horário. Amém. Vocês são bons de horário aqui, gente? Amém. Quem aqui, seja honesto, é ruim de horário? Ruim de horário. Eu sou um cara terrível com horário, no bom sentido. Sou chato com horário. Se eu tenho que estar num lugar, se você marcou comigo às 5, pode ter certeza, eu vou chegar antes das 5. Eu não consigo chegar atrasado nem em funeral, gente. Sério, eu fico incomodado com o horário. Eu acho isso positivo. Eu acho isso positivo. O pessoal que se preocupa com o horário, porque se não for para se preocupar com o horário, para que ter relógio? Para que ter o tempo? Se o culto começa às 7, é às 7. Se você pega às 8h52, você tem que estar 8h50. Não é assim? Horário. Isso é responsabilidade. Chegue antes dele. Já pensou? Você marcou no horário determinado, num lugar determinado. Ele está lá há 1 hora te esperando. E você chega, nem desculpa você pede. Chegue antes. Isso é responsabilidade. Quando você se compromete com o horário com essa pessoa, você está dizendo com ela assim, ó, eu me importo com você. Eu me importo com o teu tempo. Tempo é importante. Tanto que a Bíblia diz, a Bíblia ela valoriza tanto o tempo que a Bíblia fala, há tempo para tudo. Tudo tem tempo. Tudo há tempo determinado. Inclusive para começar e terminar um culto. Amém. Pastor, com relação ao tempo e ao encontro, né? É bom sempre levar o novo convertido a assistir pelo menos um culto de celebração no tempo, por semana. Sim. Porque às vezes ele se contenta. Ouça a Roberta, por favor. Na consolidação, por ele estar sendo acompanhado, né? Porque essa história de Jesus, de estudo para um novo convertido, que ainda está começando, é uma coisa muito chata, né? Porque a disciplina para correção, ela é chata. O próprio Deus ele diz isso, né? Mas é necessário. Então, sempre levar o novo convertido a vir num culto de celebração, fazer com que ele venha, encontrar com ele depois. Então, que tal a gente se encontrar depois do culto? A gente vai ao culto e aí, né, normalmente leva isso uns 40 minutos
As minhas últimas 3 consolidações, ela foi assim, graças a Deus eu fui bem sucedida. Amém. Fazia os consolidados vir ao culto e dizia, olha, eu estou vindo do trabalho, mas quando o culto terminar eu vou estar lá para consolidar. E aí Amém. a gente sentava aqui no final e aí consolidava e deu muito certo. Amém. Eu levava um novo convertido a assistir um culto de celebração, porque às vezes a vida dele era muito corrida, ele não conseguia, mas eu tinha certeza de que ele estava no tempo pelo menos uma vez por semana e conseguia consolidar ele ali naquele tempo. Amém, amém. Experiência, né? E o incrível é que a pessoa que mais ganha é o consolidador. Verdade. É que mais cresce, não é, Jessi? Verdade. Quem mais cresce nesse processo não é o novo convertido, somos nós. As experiências são fantásticas. E outra coisa, não há preço algum que pague em você ver o processo de transformação da pessoa na tua mão. Você vê ela crescendo em todas as coisas, mudando a história dela, mudando o palavreado, mudando o modo de pensar, porque a palavra de Deus faz isso. É a metanoia, certo? Mudança de mente. Imagina você estar ali todos os dias, falando com ela, compartilhando com ela, e você percebendo ela crescendo, melhorando em aspectos da vida dela que ela tinha dificuldades, só que com o passar do tempo ela vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. Isso não tem preço, não tem preço. Isso é fruto colhido. 6. Estude a lição com o discípulo, encorajando-o sempre a procurar na palavra respostas para a sua vida. Eu coloquei estude porque você vai precisar sempre. Isso, olha só, porque eu disse também que quem mais cresce somos nós, porque isso é um desafio para cada um de nós. Isso vai fazer com que você estude mais a palavra, que você pesquise mais, porque ele sempre vai vir com algum questionamento, perguntas que você talvez muitas vezes não vai saber, ok? E você vai precisar estudar. E ele precisa entender e saber que você não é apenas um curioso que fala por falar, mas que você conhece a Bíblia. E a consolidação vai te impulsionar a isso, vai te impulsionar a estudar e ler mais a palavra de Deus. Amém? E ao mesmo tempo você vai encorajando essa pessoa a ler a palavra de Deus. Talvez seria muito melhor você determinar o texto da semana. Aliás, na própria apostila, aos textos determinados para aquela semana que ela vai ler, que ela vai estudar, que ela vai reler, vai memorizar, que vai refletir sobre o texto. Vamos lá. 7. Todos juntos, vamos? Procure entender e trabalhar as áreas de necessidade do novo convertido: vícios, traumas, falta de perdão. Olha só, olha para mim. Olha só como a consolidação te faz crescer ministerialmente. Você pode começar a consolidar alguém que tem problema, por exemplo, com vícios. Vamos lá, é dependente químico, por exemplo. Vai ser um desafio para você consolidar essa pessoa, porque ela não precisa apenas de cuidados espirituais, ela vai precisar também de cuidados na alma, na dependência dela. Automaticamente o que vai acontecer com você? Você vai ficar curioso em começar a pesquisar sobre questão de dependência química, dependências sexuais, dependência afetiva e por aí vai. Ou seja, isso só vai fazer você crescer. Você vai começar a pesquisar sozinho, vai perguntar para os pastores, vai perguntar para os teus líderes, vai pesquisar em livros e internet e por aí vai. Então isso é um desafio que vai fazer você crescer. E em cada área que essa pessoa tem necessidade, é importante que a gente saiba cuidar, mas cuidar de uma maneira bem efetiva, com base naquilo que estamos falando. Estamos juntos? Você pode dizer amém? Amém, amém, amém. 8, todos juntos vamos. Alguns assuntos graves que provavelmente precisarão ser discutidos. Há casos, vai. Vamos lá, vou explicar isso aqui. Haverá assuntos muito graves, muito pessoais, que necessariamente você vai ter que levar a alguns dos pastores, para que alguns dos pastores ajudem essa pessoa, tá? Eu não quero aqui determinar quais assuntos, porque há diversos assuntos que a gente pode colocar em pauta,
Porém, você pode pegar uma pessoa que ela tenha um assunto que você não deseja tratar, ok? Que você não tem um pleno conhecimento e você prefere, pela tua honestidade, levar esse caso, não é a pessoa para o pastor, mas o caso à pessoa, e se necessário for, o pastor se reunir com ela para ajudar. Há muitas questões, principalmente de casamentos mistos, casamentos que estão completamente quebrados. A pessoa está querendo se divorciar e você não pode estar nem de um lado nem de outro, ok? Quando a gente fala de casamento, de casais, nunca se coloque no lugar nem de um nem de outro, porque você não sabe de toda a verdade. Ponto. Você pode dar uma, mesmo obrigatoriamente você vai ter que dar um amém. Diga amém comigo. Amém. Essa é a verdade. Você não sabe de toda a verdade, você só sabe daquilo que te disseram. Eu tenho um cuidado tremendo no gabinete quanto a isso. Quando alguém, um dos cônjuges, não estou falando só de mulher nem de homem não, um dos cônjuges vem com alguma queixa, eu ouço a queixa, eu ouço a queixa, mas eu tenho na minha seguinte, eu tenho a seguinte concepção: quando eu chamar ele vai falar tudo ao contrário. Ou quando eu a chamar, ela vai dizer tudo ao contrário. Porque um quer defender o ponto de vista do outro, um quer defender o seu próprio ponto de vista. Aí eu prefiro determinar assim: os dois estão certos e os dois estão errados. Os dois têm razão e os dois não têm razão. Só que, em todo caso, há um pior que o outro. Também não vou ficar aqui em cima do muro, ok? Uma coisa que eu não fico é em cima do muro. Em casos, há um ou outro que deixam a desejar. Só que eles não podem saber que você pensa assim. Estamos juntos? Amém. Senão algum do cônjuge vai achar que você está puxando sardinha para um dos lados. Eu vou te dar um exemplo aqui, me aconteceu quase 2 anos atrás. Ela veio falar comigo, tal. Não estão mais aqui, só para você não ficar pensando em um ou outro que está aqui, ok? Não está mais aqui, ok? Só para ninguém ficar pensando nada. Se tivesse, eu falava. Ela veio só se queixando, mandava WhatsApp todo dia. Mas a Jessi já sabe quem é. Bom, a Jessi já sabe quem é. Enchendo a sardinha todo dia. E nenhum dos dois querendo nada com Deus. E quando eu falava com um dos dois, eu primeiro falava: vocês não querem nada com Deus, isso vai de mal a pior. Há quantos anos a gente ficou falando a mesma coisa? Eu disse: muitos anos. Eu falava a mesma coisa: vocês não querem nada com Deus, por isso que vai de mal a pior. Isso vai piorar. Eu não estava profetizando não, eu não estava querendo mal a eles não, isso era determinante. Oi. Mas no casamento dele, né? Porque ela já queria se casar, só que não pediu a Deus uma orientação. Sim. Ele deu os pés pela mão, os dois. Isso. Obrigado pela lembrança. Então, aí ela começou a falar, reclamar dele de tudo. Ou seja, o cara não prestava porque estava com ele. Ele era um lixo. Ele era um lixo, cara. Pelas palavras dela. Ok, legal. Eu ouvia por educação, ok? Aí eu, sem ela saber, eu entrei em contato com ele: quero conversar contigo. Então, fui ouvi-lo. Tudo ao contrário. Até que um dia eu disse, marquei com ela e com ele. Aí ele começou a dizer tudo que ela fazia. E ela começou a chorar. Porque tudo que ela fazia, ela dizia que era ele. E no gabinete não teve como esconder. Era ela que fazia. E se eu tomo partido de um de outro? E se eu digo que um está certo ou está errado? A culpa recairia sobre mim. Mas naquele dia foi assim algo para mim, libertador para mim, não para eles, porque eu não queria nada com Deus. Para mim, eu disse: só está nessa vergonha porque vocês não querem nada com Deus. E eu joguei na cara: me perdoa, vocês estão tomando meu tempo é preciosíssimo, tem tanta gente para atender.
atender no dia, eu só vou te atender no dia que você determinar a tua volta para Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiquei quase, quantos anos? É anos, gente, nós não ficamos dias não, anos cuidando e tratando. Casamento não é nada fácil para ninguém, mas se os dois, eu digo quantos? Não é um só não, os dois determinam no seu coração se sujeitar a Deus, as coisas serão abençoadas. Os dois. Porque não adianta um está puxando para frente e o outro puxando para trás. Isso é julgo desigual. Julgo desigual, algumas pessoas acham que o julgo desigual é apenas a questão de um ser crente ou o outro não é. Não. Muitas vezes os dois são crentes, mas estão em julgo desigual. Um ama a Jesus, sirva a Jesus, mas o outro é crente, mas não está nem para Jesus. Julgo desigual. Não se submete a Deus. Então, por que eu estou dizendo logo esse assunto? Porque é o assunto que vocês vão, o assunto que vocês mais vão estar desafiados a aconselhar. E esse é um assunto que muitas vezes é preferível levar para os pastores. É preferível levar para os pastores. Porque a tendência feminina, me desculpe as mulheres, a tendência feminina é sempre proteger as mulheres. Mulheres, sejam honestas comigo. Eu não estou dizendo a verdade. Estou dizendo a verdade? Eu sei que eu estou dizendo a verdade. Essa é uma tendência. Pelo lado mais frágil. Pelo lado mais frágil. Ok? Mas nós temos que querer o bem dos dois. Querer a felicidade dos dois. Querer a paz para os dois, querer a paz para a família e lutar por isso, para que Deus restaure o casamento, para que Deus restaure o relacionamento. Estamos juntos? Amém. Ô Alan, desculpa. Depende, pastor. Você está ali para defender uma pessoa, você está levantando uma bandeira. Então, isso. Se a pessoa te procura para falar algo do casamento, ela quer que o problema seja solucionado. Então você vai ter que dar uma solução. Então você não pode ficar nem de um lado nem do outro. Você tem que ouvir as duas partes. Eu particularmente, eu e a Pâmela escuta as meninas e eu escuto os meninos. Sim, mas automaticamente, perdão, pastor, eu já tive alguns casos aqui com o Lucas e com o Jorge. E automaticamente eu desço realmente o cascudo deles, porque eles são os homens. O Jorge está aqui, não me deixa mentir. Eu não defendo eles. Não, nem pode. Nem pode. Até porque a maior responsabilidade está sobre o homem, em seu sacerdote. Só que muitas vezes na casa quem é sacerdote é a mulher. Isso é errado. Não, é errado, mas só acontece porque o homem dá brecha. Não, é errado, mas acontece porque a mulher precisa de um sacerdote. Então ela mesma precisa se fazer como sacerdotisa da casa. Outra coisa, eu não concordo com essa questão de conversar com um e com o outro. Tem que conversar com os dois. Se eu quero resolver o problema, tem que ser com os dois. Porque um vai falar uma coisa e o outro vai falar outra. Sempre. Se eu não tivesse conversado com os dois, eu não teria descoberto a verdade. Ok? Tem que conversar com os dois. Porque é casal. Não é namorico. É casal, é casado. É uma só carne. Se é uma só carne, os dois juntos. Eu estou certo ou estou errado? Ok? Os dois juntos. E não tome partido de ninguém. Senão vai ficar ruim. Às vezes, pastor, as mulheres já conversou com a Pâmela e os homens me procuraram. Mas eles não sabem que uma ótimo. Pro outro. Isso. E aí quando a gente está em casa, eu e a Pâmela, os assuntos são os mesmos. A gente vai ver que ali tem uma situação difícil, porque a gente está falando as mesmas coisas, mas acusando o outro sempre. É justamente o que acontece, ninguém assume a culpa. Ninguém assume a culpa. Obrigado, pastor. Isso ninguém mesmo. Assume a culpa. É. Entendeu? Aliás, eu digo por experiência. Pode falar, pastor. Pode falar. Eu cheguei à conclusão do seguinte: razão, certo e errado e direito. Isso é indiscutível no relacionamento.
Por que não? Você está errado. Não, mas você também está errado. Não, você fez isso aquele dia. Não, mas e você? Você também fez aquele dia. Quem tem razão? Quem tem direito? Quem está certo? Quem está errado? Eu creio da seguinte forma: se submetam a Deus, os dois, e aprendam a enxergar cada um seu defeito. E aí, sentem na mesa e conversem. O pior é se quebrar a mesa, né, pastor? Não, a mesa é de madeira, aqueles bancos antigos. A mesa é de madeira, aqueles bancos antigos. Nem cupim come aquilo. Então, por quê? Porque essa questão do relacionamento, cara, de certo e errado, isso é quase irresolvível. Entendeu? Ponto de vista, então, nossa, porque juntou-se duas culturas diferentes, duas pessoas diferentes, se casaram porque se apaixonaram e dizem que se amam. Mas só que quando começa a divergência, não, você errou, não, você errou, isso. Não, porque você faz assim, não, Adão e Eva, Adão e Eva. É Adão e Eva. Entendeu? Herdamos porque isso você aí. fez, porque você deixou de fazer, porque você faz assim, você faz assado. Gente, olha só, vamos fazer o seguinte, acabou, morreu. Eu acho uma coisa tão linda, talvez uma das coisas mais lindas da face da terra, é dizer assim: eu errei. Isso aí. Eu sou o culpado. O diabo odeia isso. Nossa. O diabo odeia esse negócio. Eu errei. Fui eu que errei. Não foi ele, não. Não foi Adão, não. Fui eu. Não, sou Adão. Não foi Eva, não. Fui eu. O diabo odeia esse negócio. É uma tapa sem mão na cara ali. Agora o diabo adora. Foi ela. Foi ela. Foi ele. Foi ela. Foi ele. Ele adora isso. Por quê? Porque, como o pastor falou, não vai para lugar nenhum. Vai sim pro buraco. Oi, Alan, vai. No trabalho, na escola, em qualquer lugar, nós se consertamos para estar naquele lugar. Então, por que em casa a gente não precisa consertar os nossos erros para conviver com aquela pessoa? Isso. Ou então eu mudar. Alan, orgulho. Orgulho. Precisa ter essa mudança. É orgulho. Preciso mudar. Coisa linda quando você fala assim: eu errei. Pronto. Isso desmonta o inferno. Desmonta. Porque alguém baixou a guarda. Aí Deus pode trabalhar. Amém? Oi, pastor Cristina. Olha só. E quantos dois é? Porque às vezes no relacionamento os dois estão errados. Sempre. Então, os Sim. dois precisam reconhecer cada um o seu erro e se acertar. Amém. Né? Não estou errado, então não, você não estou errado, então vamos nos acertar. Aí as coisas entram no Sim. seu devido lugar. Geralmente é. Oi, Jorge, Felipe. Como o senhor falou, né? Eu tenho um exemplo do Alan. Viu como esse assunto da manga? Oi. Como o senhor falou, o Alan, ele não tem o hábito de tomar partido. O homem, na verdade. Fala mais alto, pessoal, te ouvir. O homem não tem o cuidado, o homem não se preocupa em tomar partido. O homem procura, na verdade, se basear na Bíblia. E como o senhor bem falou, a mulher, ela normalmente, ela defende as mulheres. Então, assim, seria bem interessante se o casal, se surgir um momento de casamento, na verdade, essa pessoa levar ou diretamente ao Senhor, ou talvez levar esse momento de casamento, por exemplo, ao Alan e a Pamela, porque eles já têm experiência. Vamos chegar lá em relação à célula. Como foi o caso, na verdade, de um rapaz especial que a gente tem cuidado, e assim, a nossa orientação é que, pelo menos quando ele conversa comigo, cara, olha só, alguém tem que assumir a culpa. Mesmo que você esteja certo, seu casamento vale a pena? Vale. Então assume a culpa. Amém. E tenta consertar. Amém. E, bem, tem dado certo dessa forma. Amém. Amém. Vamos pular, senão a gente vai ficar aqui até. Esse é um assunto muito extenso e muito importante. Já viram que é muito importante, ok? Ok. 9. Uma das coisas assim tão importantes que acontece na rede de homens é quando a gente se reúne. Ali ninguém se reúne para falar mal dos homens, não. A gente fala muito dos nossos podres. Porque entre homem não tem papo na língua. Homem se expõe mesmo. Homem não tem um vergonha do outro, não. Isso é libertador. Isso é libertador. Agora, se os homens se reunissem para falar mal das mulheres, isso transforma o quê?
não transforma nada. Transforma nada. Tem primeiro ver os seus próprios erros. Ok? Primeiro os nossos próprios erros, depois os erros dos outros. Vamos lá. 9. Seja um bom ouvinte. Não há quem não goste de conversar com pessoas que param para ouvir o que se tem a dizer. A dica então é o quê? Ouça mais e fale menos. Ok. Seja ouvinte. Seja um psicólogo para essa pessoa. Ela quer falar. Deixa ela compartilhar o que ela bem entender para você, ok? Ela precisa de um ouvido. Tem pessoas que serão curadas apenas por falar. Você não vai dizer um nada e elas sairão dali libertas e transformadas. Amém? 10. Demonstrar alegria. Vai. A alegria contagia. A pessoa alegre consegue alcançar os corações mais difíceis que se possa. Então, consolidação tem que ser feito com alegria, simpatia, empatia, bom humor. Ok? A vida lá fora já é muito difícil. O cara teve um dia super difícil no trabalho. Vai se encontrar com uma consolidadora ou consolidador rabugento, vai ser consolidado por ela, gente. Tem que ter um cuidado de estar sempre feliz, alegre. Alegria não é nas circunstâncias da vida, é alegria por estar consolidando, por estar discipulando, por estar fazendo a vontade de Deus, por estar gerando fruto. Essa alegria. Alegria, alegria, sorria. 11, todos juntos vamos? Mais uma vez. Vamos lá. Não há quem não goste de estar perto de um líder, de um pastor, de um amigo que motive e que influencie o crescimento. Motiva. Você será o maior ou a maior motivadora de vida dessa pessoa. Ok? Amém. 12. Mais uma vez, conduza-o a uma célula, ok? Por quê? Vamos lá, isso aqui eu tenho que falar, isso é super importante. Todo novo convertido precisa estar numa célula. Quantos novos convertidos? Então tá. Isso aqui é cultura da igreja. Todo novo convertido tem que estar na célula. Porque lá ele vai fazer amigos, vai ter relacionamento. É mais fácil fazer relacionamento num grupo pequeno ou maior? Menor, isso aí é pequeno. Porque uma das coisas horríveis no ambiente é você entrar, isso já aconteceu com você. Você entrar num lugar onde tem muita gente, ninguém fala contigo, você não sabe o nome de ninguém, não sabe o teu nome, você fica sem ambiente. E muitas vezes, isso já aconteceu aqui várias vezes, não volta. Então todo novo convertido precisa estar numa célula, porque lá ele também estará sendo cuidado e ministrado. Estamos juntos? Amém? Quem entendeu essa questão, tem alguma pergunta para fazer? Ou seja, é importante de você estar participando de uma célula. É importante de todos estarem participando de célula, porque ele será cuidado a ele vai te seguir. Senão você vai ser aquele, vai para a célula, mas você não vai. A célula... É que nem, rapidinho, está na ponta da língua isso aqui. É que nem você, manda todo mundo orar. Pronto. Mas você nunca ora. Só que o Espírito Santo sabe que você é hipócrita. O Espírito Santo sabe, gente, ninguém engana o Espírito Santo. Você manda todo mundo orar, mas você não ora. A mesma coisa, vai para a célula. Aí você, eu tenho outra coisa para fazer. Vou fazer outra coisa. Porque você não valoriza. Célula é lugar de cuidado. Célula não é lugar de pregação. Eles sabem disso, os líderes de célula que estão aqui, eles sabem disso.
Célula não é lugar de pregação, não é lugar de fofoca, não é lugar de disse-me-disse. Célula é lugar de cuidado. De cuidado, de relacionamento e de transformação. Isso é célula. Oi, Roberta, perdão. A célula também pode ser um encontro para consolidação, né? Porque quando você faz uma indicação para uma célula, automaticamente também, ali na hora da nossa confraternização que a gente tem, né? E depois fica aberto para todos os assuntos. Quando a gente leva o tema, a gente entra ali no tema da administração, sim, né? Sim. E aí depois a gente tem a confraternização justamente para isso, para a gente se organizar. Né? Aí se ela estiver numa célula, obrigado, Roberta, se ela estiver numa célula, automaticamente ela precisa, tô falando de mulher, ela precisa participar da rede de mulheres. E nas conversas na rede de mulheres, só vai falar coisa de mulheres, não vai falar coisa de homem, é coisa de mulher só. Assim, a mesma coisa na rede de homens, só vai falar coisa de homem, não é de mulher, esquece de mulheres, a gente fala coisa de homem. Okay? É um crescimento nosso. Por isso que precisa estar participando das células, para participar também das redes. Uma das coisas muito importantes, a gente está falando sobre casal. Se o casal, agora vamos lá, se o casal se converteu e eles gostariam de estar na mesma célula, leve-os para os líderes de célula de casais, o Alan e a Pamela, que em nome de Jesus vai ter que multiplicar, né, Alan? 15. Já estão com quanto? 15 casal, 30 pessoas. Já foi, né? Precisa levar esse casal para eles. Porém, há casos que eles ou ela vai se adaptar numa outra célula e ele em outra. Precisa ser respeitado isso. Nada aqui é obrigatório. Aí quem sabe um dia eles decidem, vamos agora para a célula de casais? Vai, mas não é obrigatório. Eles precisam estar onde eles se sentem bem, onde eles são cuidados, amparados. Às vezes tem um caso idêntico a esse. Ela não participa, eles são casados, ela não quer participar da célula de casais, participa da célula dela. Pronto. Ela perguntou, e aí pastor? Fica na tua célula. Não é obrigado. Nada aqui é obrigado. Nada aqui é obrigado. É voluntário, o cara quer fazer. Tá bom? Porque aí, se ele estiver num lugar onde ele se sente bem, ele vai crescer lá. E a importância, né, pastor, do primeiro contato, né? Ela falou assim, eu quero continuar aqui com você. Viu? Ela ofereceu, mas ela ofereceu para estar na célula de casais, mas ela preferiu estar com a Gessi. Aí eu vou dizer por quê. Por causa da amizade. Pronto, já criou um vínculo com ela. Não quer se separar da Gessi por nada. Não é assim, Gessi? Pronto. E não vai para a célula de outro, só vai ficar onde ela estiver. Amém. Por isso que tu tem que ir para o céu. Para ela ir onde. Não agora. Se for, vai junta, né? Para terminar, quero ouvir o Jorge Felipe em algum minutinho. Seja uma ponte para que ele conheça seus pastores e líderes. Novos convertidos precisam conhecer seus pastores. Tá? Leva-os para conhecer os pastores. Um por um, nome por nome. Conversa por conversa. Não faz aquele negócio de montão ao mesmo tempo, não. Isso não cria vínculo. Isso cria você só conhece de vista. Então, por favor, leve para pastor. Esse aqui é o pastor fulano, ok? Faça assim, criar vínculo. Porque uma das coisas muito importantes da igreja, todo membro da igreja precisa ter contato com os pastores. Aqui não tem pastor super-homem, aqui não tem pastor artista, tá? Aqui não precisa ficar agendando um ano de antecedência. E nós também não temos segurança em volta de nós, que não pode tocar nos santos, ok? Isso aqui não existe, nunca vai existir. Nunca vai existir. Precisamos de relacionamento. Eu atendi 2 rapazes na quarta-feira após o culto, e eles me relataram esse problema que eles tiveram na igreja deles. Muito difícil falar com o pastor. Igreja pequena, pequeniníssima. Eu disse para ele, olha, a minha cultura de pastoreado é o seguinte, não é em púlpito, é fora de púlpito. Aleluia. Ninguém pastoreia em cima de púlpito. É impossível pastorear em cima de púlpito.
tem que pastorear fora do púlpito. Gabinete, aqui dentro, qualquer outro lugar. Tá bom? Então, relacionamento com os pastores. Levem todo novo convertido a conhecer e compartilhar sua vida com os pastores. Amém? Estamos juntos? Amém e amém. Jorge Felipe, para terminar, gostaria de te ouvir. Roberta.